Olá, estamos começando mais um programa Saúde em Foco nesta quarta-feira. E antes de começar e apresentar a nossa convidada de hoje, a médica convidada de hoje, eu gostaria de dar 2 recadinhos que me pediram. O primeiro é sobre o curso de cuidadores de idosos que vai acontecer a partir de setembro no Rotary Club de Mococa. Esse curso já ocorreu ano passado, teve mais de 30 alunos, todos saíram com diploma, com aulas teóricas e práticas, acho que é 3 vezes por semana. E então agora uma oportunidade para quem tem 18 anos ou mais e tem o curso fundamental completo. Então, você que está procurando alguma coisa para fazer, faça esse curso, porque é um mercado amplo, tem muitos idosos, está precisando de cuidadores. E o segundo aviso é a Semana da Família, que está acontecendo na Igreja Matriz de Mococa e que está havendo palestra todos os dias. Amanhã e depois haverá palestra do Flavinho, que é um missionário que trabalhou na Canção Nova, ele é radialista, palestrante, escreveu livro, e lá vai ser dentro da Igreja Matriz. Isso na quarta e quinta. Na sexta é o Padre Valdeci, que vai dar sua palestra, sempre brilhante. E no sábado é o pároco, Padre Vladimir. Tá bom? Então fica aí o convite para vocês seguirem a Semana da Família. Bom, e agora vamos nós para o Saúde em Foco dessa semana. E a nossa convidada é a doutora Thaís Ferreira. Eu não sei se os telespectadores conhecem muito a doutora Thaís, porque embora ela seja de família de Mococa, o consultório dela fica em São José do Rio Pardo. Doutora Thaís, tudo bem? Tudo bem, Sônia. Obrigada pelo convite. Imagina. Muito lisonjeada por vir, pelo seu convite, muito contente. Estamos aqui para tirar algumas dúvidas, né? Saúde em Foco. É isso mesmo. E esse programa as pessoas gostam porque são tantas informações e acaba aumentando o conhecimento de todos sobre doenças e assim por diante. Agora, a doutora Thaís, ela é nutróloga, então ela é médica e fez a faculdade de medicina, depois ela fez especialização em nutrologia. Foi isso, né, Thaís? Sim, Sônia, eu terminei a graduação e depois eu escolhi seguir essa área, né, de especialização, que é a nutrologia. E eu acho que é uma área aí que tem crescido muito, né? Tem sido uma área abordada de várias formas e para mim foi muito especial essa escolha, né? Atualmente, então, eu tenho essa formação. Você está o consultório em São José há quanto tempo, doutora Thaís? Esse consultório agora que eu estou está há um ano e meio mais ou menos, junto com ela junto Caran e Fernandes, certo. No centro. E agora passo a fazer atendimentos também aqui em Mococa. Então, a doutora Thaís, ela está, um dos motivos que nós trouxemos para apresentá-las a vocês é que ela vai agora trabalhar aqui em Mococa também, né? Não é isso, Thaís? Isso, eu vou passar a fazer os atendimentos aqui na Clínica de Pascoal Odontologia, né? Então nós teremos também essa área de nutrologia. E como eu te disse, Sônia, eu também estou terminando agora uma outra área de especialização que as coisas acabam assim se complementando, que é a parte de endocrinologia também. Então eu vi a necessidade durante os estudos, né, abordando aí, aprofundando na nutrologia o conhecimento, o melhor entendimento de doenças, né, que são da parte endocrinológica. Então uma coisa acaba se complementando, mas ainda estou, né, terminando essa parte. Então nós vamos receber a doutora Thaís, quer dizer, já recebemos, porque como ela disse, ela já está com a sala lá no consultório do Adriano, né, de Pascoal. E logo, além de nutróloga, ela vai se tornar uma endocrinologista. Isso é muito bom. Agora, o que faz a nutróloga? Quer dizer, quem é o seu paciente? Quem que te procura, a doutora Thaís? Então, a nutrologia ela é uma área aí que vai estudar, né, as doenças nutricionais, né? Então, a gente vai estudar os mecanismos que levam um paciente a adoecer por causa, né, de micro e macros nutrientes que são, vamos dizer, ingeridos.
Esse diagnóstico, prevenção, tratamento é feito também pelo nutrólogo. Teoricamente, assim, e mais frequentemente, quem mais nos procura são, assim, hoje as pessoas com uma síndrome metabólica, deficiências nutricionais, obesidade, pacientes às vezes estão assim, essa rotina de vida muito ativa, fadiga, cansaço, irregularidade de sono. Então tudo isso a gente vai fazer um estudo dessa parte nutricional, da parte hereditária dele, para entender por quais os motivos da parte nutricional, da nutrição, do que ele ingere, de como está essa rotina e estilo de vida que pode estar trazendo e fazendo com que ele adoeça. Sim. Então, o paciente, assim, hoje, que mais nos procura, sim, seria a parte de obesidade, síndrome metabólica. Eu falo assim, a nutrologia médica, clínica, ela é uma área geral, mas a gente tem algumas derivações, vamos dizer assim, algumas subespecialidades da nutrologia. Por exemplo, um paciente que está hospitalizado. Existe... Você atende em hospital? Aqui não, em São José, sim, eu faço parte do corpo clínico. Faz parte do corpo clínico. Então, assim, o que acontece? Mas, assim, a gente, em associação com um nutricionista, é feita uma dieta específica para esse paciente se recuperar, por exemplo, de um pós-cirúrgico, de uma hospitalização numa unidade intensiva, numa UTI. Então, esse, por exemplo, é uma outra parte da nutrologia. Aqui em Mococa, no Hospital de Mococa, não tem nutróloga. Eu não saberia te informar, eu acho que não. Eu acho que tem a nutricionista, sim, que nós já entrevistamos aqui, né? Tá. Mas eu acho que nutróloga não. Porque a nutróloga, aí no caso, por exemplo, de a dieta parenteral, exatamente. Então, aí entraria a nutróloga. E assim, Sônia, existe um curso específico para isso. Eu falo que é como se fosse uma subespecialização da nutrologia. Certo. Por quê? O entendimento dessa parte, principalmente de parenteral, é uma área de cálculo, de entendimento das doenças, dos agravos ali, é bem específico, né? Então, esse, por exemplo, é uma vertente. Isso normalmente a gente não pega, não vai fazer esse atendimento no consultório em si. Nutrologia pediátrica, por exemplo, hoje eu tenho visto, é uma área que tem me gerado bastante interesse, porque a gente já começa a tentar fazer uma prevenção do paciente ali pediátrico, da infância, juntamente, por exemplo, com o pediatra em si, para acompanhar essa alimentação, os motivos que o levam a adoecer, pensando o quê? Na prevenção. Na prevenção. Né? Agora, no caso, por exemplo, a gente sabe que é o X do problema, hoje em dia, que a gente ouve falar muito, é a lactose. Sim. Então, isso daí, você indica, qual o exame que você pede para o teu paciente no seu consultório que vai levar a falar, você não pode, ou o seu organismo não suporta lactose? Existem testes específicos, né, que a gente faz para ter certeza se esse paciente tem uma resistência ou se ele é intolerante. Então são alguns testes que a gente pede. A gente vai observar todo um diário alimentar dessa criança, qual o momento que ele, ou então de um adulto, que às vezes também vai poder manifestar, mas assim, juntamente com essa parte de exames. Então nunca é só apenas um foco, ou só o exame que vai, só apenas o exame diagnosticar. Eu falo que assim, é extremamente importante que a gente acompanhe, entenda como é a rotina, se é realmente, será que ele tem uma intolerância ou não, será que não é outro alimento, será que não é outra prática que leva ele a ter isso? Mas sim, existem exames que a gente vai solicitar dentro da prática. Você vai pedir, aí são exames laboratoriais, de análises clínicas. Aí seria para intolerância à lactose. Já é para lactose. Agora, quanto à bulimia e anorexia, então, são dois problemas ligados? Sim, estão, ou assim, problema de cabeça? Eu falo que assim, hoje o paciente ele chega pra gente com ansiedade, transtornos depressivos, e às vezes você vai identificar que ele tá ali, ele é bulêmico, ou então que ele sofre de uma anorexia, mas que às vezes vem disfarçada com outros fatores. Por isso que eu digo, muitas vezes o nosso atendimento, lógico, nós vamos analisar como que é a alimentação desse paciente, como que é a rotina,
Mas muitas vezes a gente vai precisar também de um psiquiatra analisando, é um tratamento multidisciplinar, e é longo, porque a pessoa que tem anorexia é uma coisa que... Olha, Sônia, assim, eu falo que os transtornos alimentares, de uma forma geral, a gente vai ter que buscar desde a infância, da adolescência, se foi algum trauma que manifestou, se foi uma situação de pânico, alguma situação vivida por esse paciente e que desencadeou. Então, esse estudo, muitas vezes, diante da nossa análise, você avaliou todo o paciente, fez toda a sua anamnese, observou, olhou, certificou que os exames estão ok, a gente precisa pensar nessa parte psicológica, psiquiátrica. Hoje é cada dia mais comum, principalmente pós-pandemia, depois de tudo que a gente passou, né? Certo. Agora, no caso, por exemplo, da compulsão alimentar, aquela pessoa que come sem parar, isso daí também tem cura ou é algum problema? Eu estive recentemente num congresso no Rio de Janeiro e existem novas drogas sendo testadas para estes fins com excelentes resultados, né? É claro, a gente tem que ver se esse binge eating ele é noturno, que hora que está acontecendo, quais são os mecanismos que desenvolvem, mas sim, muitos dos remédios atualmente que nós usamos, eles são, sim, de ação de nível de sistema nervoso central. Né? Então a gente vai entender o porquê que esse paciente fica tão ansioso, ele desconta, tem esse comer compulsivo tão grande, e hoje já existem drogas com excelentes propostas e resultados terapêuticos muito bons para ser usado no paciente, para que ele segure essa ansiedade ao longo do dia e não chegue a descontar. Mas eu volto a dizer assim, que eu falo que os pilares hoje, que a gente analisa muito na nutrologia, assim, seja parte pediátrica, seja a parte da nutrologia esportiva, que hoje está tão em alta e tudo mais, seria assim, como são os hábitos desse paciente? Né? Então, uma anamnese, uma excelente conversa, um diálogo com esse paciente, eu acho que é fundamental. Pode melhorar. Porque essa compulsão alimentar é engraçada, porque tem pessoas que acordam no meio da noite e comem tudo que vê e mais alguma coisa, até coisa congelada. Recentemente, eu tive um paciente, sim, que ele já tinha o hábito de, então acho que acaba sendo até uma programação cerebral, que chegava ao final da tarde, ele já fazia a ligação para fast food, ele já estocava alimentos, porque era a forma dele aliviar a tensão do dia a dia. E ele dizia isso pra mim, ao finalizar da tarde, por exemplo, 5, 6 horas, me dá aquela compulsão e eu como o que tiver. Chegando a comer, por exemplo, alimentos frios, tudo, né, numa forma de descontar aquele tamanho de ansiedade que existe ali. Certo. Agora, você não prescreve uma dieta. A dieta é uma coisa de nutricionista. Veja bem, é muito importante. A gente faz orientações, né? Eu acho que diagnosticar o problema, né? Se ele é nutricional, o que está acontecendo com esse paciente, mas a prescrição mesmo, ela sim, a gente gosta, seria o ideal trabalhar sempre junto com o nutricionista. Isso é importante. Para criar cálculos de macro, micronutrientes, tudo, isso sim é uma função do nutricionista. Tanto que o nutricionista também tem o quê? Ele também tem seus segmentos. Tem nutricionista esportivo, tem nutricionista geral, tem nutricionista que ajuda a acompanhar no hospital. Então esse trabalho, normalmente, ele deve ser feito em conjunto. Mas o diagnóstico em si de doenças, hoje a gente vê que isso acaba se misturando um pouco. Quem dá o diagnóstico é o médico. Certo. Tá. Então, porque a nutricionista, ela faz uma faculdade de nutrição. Sim. Ponto. A nutróloga, como o caso da doutora Thaís, ela faz medicina. Então, ela é médica, especialista nessa área de alimentos. Sim, diagnóstico de doenças. Diagnóstico de doenças e tal. Sim. Então, no caso, a pessoa que... não é o médico que te encaminha, é a própria pessoa que te procura. Quem é o teu paciente? Eu acho que assim, é uma questão de... Pode ser, sim, um nutricionista que ele fala, olha, você vai precisar de um médico te acompanhando, um clínico geral. Eu falo que existe uma questão numa medicina integrativa, eu chamaria, porque existem outras especialidades, a cardiologia, a neurologia, enfim, pediatra, tudo, eles vão precisar desse diagnóstico de um nutrólogo e aí esse paciente chega encaminhado. Ou então, ele procura porque ele está acima do peso, ele está obeso, ele está fadigado, como eu disse, né? Ou então ele quer uma melhor performance na parte esportiva.
E aí é que as coisas acabam se juntando tudo, se unindo. Doutora Thaís, agora os alimentos, eu acho que não sei se seria o caso mais de nutricionista, mas os alimentos, eles têm uma parte maléfica e tem a benéfica. Sim. Os alimentos que a gente compra no supermercado e tal. Então, isso daí, você não tem uma orientação, você não dá uma orientação para os seus pacientes? Sim, posso estar fazendo essa orientação, porque hoje, como eu lhe disse, você vai fazer um estudo de como está a alimentação desse paciente. O que a gente vê muito é o paciente, ele tem o consumo de muito ultraprocessados, né? Alimentos que já estão sempre prontos, com muitos componentes químicos, não são alimentos saudáveis. Então, a partir disso, eu vou dar uma orientação. Mas para ele compor uma dieta específica, sim, a gente costuma orientar para que ele esteja também sendo visto por um nutricionista. De forma que o nutricionista ele não vai dar o diagnóstico, por exemplo, se ele é intolerante ou não. A gente vai associar esse trabalho juntos. E aí a composição em si, de cálculo em si, de quantas gramas de carboidrato que ele precisa, ou ele está com esse déficit desse tipo, eu vou estar medicando esse paciente quando existe indicação, mas a gente faz essa associação junto com o nutricionista, por exemplo. O doutora Thaís, a nutróloga, a nutrologia é uma coisa... Há muito tempo atrás, você não via falar em médica com essa especialidade. É uma especialidade nova? Então, não, assim, ó, a datar aqui de reconhecimento no Brasil, mais ou menos em 75, 76, que foi instituído. Mas, assim, que já se estuda isso, né? Eu falo que tem uma frase de Hipócrates que é assim, que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. Então, os distúrbios nutricionais causados pelo consumo de alimentos, eles se perdem um pouco ao longo dos anos, mas no Brasil, na América Latina, que foi instituída essa especialidade, vamos datar aí de 100 anos, mas entendo que isso ficou mais evidente nas últimas décadas, por quê? Entre 20 e 50, mais ou menos, 1920 e 1950, o que se tratava? Por exemplo, no Brasil, doenças infecto-contagiosas. Hoje, a gente já pega uma evolução das alterações dos últimos 20 e 30 anos diante daquilo que a gente passou a consumir de alimentos errados, industrializados e que estamos o quê? O paciente chega para mim querendo prevenir o que pode vir a acontecer, mas também tratando os erros que ele tem aí de 20 e 30 anos. Então, por isso que eu acho que essa divulgação dessa especialidade e reconhecimento foi diante do estudo. Você sabe que eu estava num curso em São Paulo essa semana e a gente estava fazendo um levantamento de quantidade de obesos que faleceram durante o Covid. Em prontuário não se era registrado como sendo uma patologia, por isso que existe esse entendimento e evolução da medicina nesse sentido. A gente precisa entender que é uma doença. E a gente tá... A obesidade, sim, ela é uma doença, tem um CID para isso. Então a gente precisa, só que a gente lembra que o paciente tem um problema cardíaco, que ele tem um problema de rim, tudo, e esquece que ele tem também o diagnóstico da obesidade. E é por isso que esse reconhecimento até da nutrologia, dos aprimoramentos nessa área, eles são mais recentes, porque antes a gente tratava outros tipos de doença que eram mais características naquela época, mais evidentes. Com o passar dos anos, essa industrialização de alimentos, agrotóxicos, práticas de vida muito errôneas, fast food, hábitos muito ruins, sono ruim, o que passou a acontecer? O paciente chega pra gente, alguns já com problemas de saúde para ser tratados e outros que a gente vai fazer essa prevenção. Por isso que eu acredito que não se falava tanto e hoje virou um boom. Porque hoje é o que? A longevidade, né? Todo mundo quer, todo mundo busca com certeza. Viver mais, né? Viver mais e viver bem, né? Sem complicações. Igual você pega um paciente diabético, hoje a gente tem fármacos muito bons e uma nutrição muito boa para se orientar para esse paciente. Então, né? A pessoa com diabetes, ela precisa de uma orientação principalmente alimentar. E aí entraria a nutróloga?
Com certeza, lógico, conjuntamente com o endocrinologista, conjuntamente, porque esse paciente diabético, ele é um paciente muito inflamado, que ele tem, assim, quando ele não está bem compensado. Certo. E aí ele vai trazer complicações micro e macrovasculares, que aí vai chegar lá para o nosso colega cardiologista, vai chegar para o nosso colega nefrologista. Então, tudo isso a gente precisa estar junto, sincronizado com o nutrólogo, que vai estar também ajudando nesse aperfeiçoamento do tratamento desse paciente, tanto preventivo quanto em alguns casos já são aí, já tem o diagnóstico, a gente vai tratar vamos dizer, as porque não tem cura, mas tem que tentar que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Nos próximos anos, sim, acho que o visar da qualidade de vida, acho que as pessoas também buscam o nutrólogo por isso, por uma qualidade de vida, né? Pensando em o que eu posso melhorar na minha alimentação, como estão os meus exames. Às vezes eles já fazem uma rotina clínica, mas às vezes não são observados alguns déficits que são, não é que passa despercebido, mas que nem sempre são solicitados, vistos, analisados. Então eu acho que é por isso que o nutrólogo entra aí. Eu tenho a questão da pressão alta também, que a alimentação tem muito a ver com essa questão. Né? Então, assim, e tudo alimentos passa pelo alimento. Passa, com certeza. Acho que assim, ele é um grande associado na causa, né? O alimento repleto de sódio, um alimento que tem muita gordura, uma predisposição que a gente já vem geneticamente trazendo junto com esses hábitos adquiridos. Por isso, volto a enfatizar. Eu acho que é extremamente importante a questão dos pilares. Eu, nas minhas consultas, na minha abordagem com o meu paciente, independente da idade ou o motivo que ele vai me procurar, eu procuro analisar o quê? Como que são esses pilares da vida dele, como que está a nutrição, sim, extremamente importante, macro, micronutrientes, mas o estilo de vida, como que é a rotina dele, como que está essa qualidade de sono, como que ele, se ele pratica exercício ou não, tudo isso vai compor um fator de risco, por exemplo, para ele desenvolver uma hipertensão. Ele desenvolveu diabetes, quando ele já não vem com essa patologia. Então a gente tem que tentar segurar de todas as maneiras para poder viver cada vez mais. Doutora Thaís, agora, por exemplo, a nutrologia é uma área assim bem específica. Ela entra no SUS? O SUS tem especialista, ou a saúde municipal, ela oferece atendimento nessa área? Sônia, não tem, porque assim, vamos lá, eu acho que deveria, né? Eu acho que o estímulo aí na prevenção das doenças é sempre muito melhor a gente tentar prevenir. Acho que todos os colegas vão concordar com isso, da área da saúde, porque prevenir é muito mais fácil do que a gente pensar depois do tratamento. E o custo dos tratamentos são maiores. Porém, a nutrologia, como algumas outras áreas, assim, o tempo para você atender um paciente é um tempo mais extenso, é uma abordagem, não que as outras especialidades não precisam disso, né? Na verdade, acho que de uma forma geral, todas precisam ser muito bem reconhecidas e bem valorizadas. Mas, infelizmente, assim, eu vejo muito raro, difícil, mais através de um plano de saúde ou atendimento particular, porque a pessoa vai fazer uma consulta e vai fazer um tratamento. Essa abordagem, porque às vezes vai passar por um clínico, tudo, mas essa abordagem aí, vamos dizer mais assim, mais afunilada, mais profunda, ela não tem. Agora, a doutora Thaís atende consultório particular e atende no SUS em São José do Rio Pardo. Em São José eu ainda mantenho atendimentos, né, no Sistema Único de Saúde. Lá, como clínica, não faço parte de nutrologia, porque é uma situação que não dá tempo, não tem como, né? O meu foco agora é esse, mais do que nunca, até ao terminar a parte, né, de endocrinologia, que é um complemento, porque por ser a área que eu gosto, que eu acho que precisa e, assim, que eu vejo muito resultado. Lógico, a clínica sempre é soberana, né? A gente costuma dizer. Agora, bom, você atende no SUS e atende no Hospital de São José do Rio Pardo. São José eu atendo na Santa Casa, sim, e eu faço alguns atendimentos na Unimed, no Hospital da Unimed de São José. Então fica mais lá do que aqui. Por enquanto, sim. Bom, mas a doutora Thaís, como ela disse, ela está vindo para Mococa, já vai começar o seu atendimento lá junto com a clínica do Adriano de Pascoal, todo mundo conhece, e está aí finalizando, está fazendo o curso de endocrinologia. Então ela vai ser médica, nutróloga e
endócrino. É isso, doutora Thaís? Quando você passa a estudar todas essas alterações, lógico, são áreas diferentes um pouco, mas elas se complementam, né? Você vai atender um paciente, ele tem um distúrbio endocrinológico, então uma coisa acaba se esbarrando na outra, não tem como. E acho que assim, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai se aprimorando, mais a gente quer estudar, e essas duas áreas em especial são muito, para mim, como pessoa e daquilo que eu acredito, são muito importantes, pensando na parte de prevenção. Doutora Thaís, então, como é que é a sua alimentação? Vamos falar aqui. Vamos falar, né, gente? Ué, eu acredito que você deve vigiar mãe, pai, deve vigiar o Adriano. Eu falo que assim, parte de alimentação. Não é tão mas não pode exigir, assim. Não é simples assim. Mas não, eu acho assim, eu já fui muito mais rígida, sinceramente, Sônia, assim. Eu acho assim, eu já fiz dieta extremamente rigorosa, acho que quem me conhece aí um pouquinho sabe, né, que eu já tive até fases de ter mais definição, menos definição, já pensando, mas assim, eu acho que eu gosto muito do básico, é lógico, a gente extravasa também, a gente também tem os nossos, né, nossos momentos de lazer, eu acho que tem que ter uma palavra que é a questão do equilíbrio. Uma moderação. Mas igual, eu tenho na família paciente diabético, a expressão genética na minha família é muito grande com relação a isso, de hipertenso, e por mais cuidado que essas pessoas tenham. Então eu acho que assim, tem que se cuidar. Sem fazer muitas extravagâncias, tentando, mas a gente pega no pé, mas o pessoal não gosta muito. Não gosta, né? Ter uma nutróloga na família não é fácil não, né? Não. Doutora Thaís, mais alguma mensagem, mais alguma coisa gostaria de colocar para os nossos telespectadores? Eu acho que é mais assim, pensando nisso na parte preventiva mesmo, né? Eu acho que essa parte da medicina é uma parte que está em grande ascensão, a gente vai aprendendo a cada dia mais. Queria muito te agradecer pelo convite, me coloco à disposição para os atendimentos lá em São José e aqui. Eu acho que a gente entender o paciente no seu interior, na sua rotina diária, vai além da gente tratar apenas aquele ponto daquela doença. Então eu penso muito isso, na medicina de uma forma mais humana, no sentido de estar atendendo esse paciente, entendendo o que ele precisa, e digo mais, assim, a gente tem que ser rígido, eu acho, para algumas coisas. Para algumas pessoas, né? Mas a gente precisa entender como que é a vida hoje, e aquilo que o paciente vai aderir de melhor forma, porque eu também não quero que esse paciente ele vá e não dê seguimento ao tratamento. Então eu acho que seria mais nesse ponto, pensar na prevenção, nas orientações, em associação às vezes com remédio quando precisar, e a questão... Uma vida saudável, Uma vida saudável, eu acho que é isso aí, de uma forma geral. Olha, nós falamos com a doutora Thaís Ferreira, nutróloga, e a gente agradece a sua presença aqui. Nós sabemos que você estava lá em São José, veio até aqui para nos atender, para falar com os nossos telespectadores. E logo que tiver tudo arrumadinho, terminando a endocrinologia, volta, porque aí nós vamos falar de glândulas, é outro assunto, né? Obrigada, viu, Thaís? Obrigada. Gente, obrigada.